Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui sempre trazendo uma palavra, uma direção, aquilo que Deus tem para o nosso dia hoje. Como é bom começar o dia na presença de Deus. Como é bom começar o dia diante daquele que nos conhece, daquele que trabalha para o nosso bem. Deus é soberano e dentro da sua soberania tem o seu cuidado para conosco. Todos os dias estamos aqui e fica aqui meu convite. Convide mais pessoas para estarem aqui junto com você, para junto espalharmos a esperança que o Evangelho nos produz. Amém? Seja bem-vindo. Como é bom. Como é bom, não existe nada melhor do que a gente começar o dia na presença do Senhor, dele que é Rei, que é Senhor, que é Deus. Como é bom, como é bom. O dia fica mais leve, sabendo que existe um Deus que tem todo o controle da nossa vida em suas mãos. Saber que estamos diante de um Deus que não perde nenhuma batalha. Sabemos que estamos diante de um Deus que nos conhece profundamente e intimamente. Afinal de contas, Ele é o nosso Criador, Ele que nos fez. Deus conhece profundamente. Como é bom começar o dia nessa presença, nessa certeza que Deus está conosco. Amém? Vamos chegando para mais um devocional. Devocional é um momento que a gente separa no nosso dia, para que a gente possa aprofundar mais na presença de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de devocional. Todos os dias. Separar um momento do nosso dia. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, não tem problema. Separar um momento para a gente estar mais profundamente na presença de Deus. Devocional é isso. Devocional é se dedicar mais um momento na presença de Deus, aprofundando o seu relacionamento, aprofundando a sua intimidade com Deus. Amém? Vamos chegando. Bom dia, Marisa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Mira. Deus abençoe, querida. Bom dia, Marta. Deus abençoe. Vamos chegando. Vamos chegando para mais um devocional. Mais um momento na presença de Deus. Deus é fiel. Deus é bom, né? Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida, né? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Amém, Amira. Obrigado, Marisa. Bom, queridos, vamos começar o nosso devocional. E uma das maiores dificuldades que nós temos, uma das maiores dificuldades de nós como filhos de Deus, filhas de Deus, é permanecer, é ter uma vida constante no relacionamento com Deus. Existem muitas coisas no mundo que nos fazem perder o foco. Tem muitas coisas no mundo que nos distraem. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Tem muitas coisas que nos fazem perder o foco da direção que estamos caminhando, perder o foco da jornada na qual foi proposta por Deus para mim e para você. E é difícil você manter a constância, é difícil você perseverar. Primeiro porque somos seres humanos, e sendo seres humanos estamos cheios de falhas, cheios de limitações, e Deus sabe disso. Deus sabe disso.
Mas precisamos decidir continuar. Precisamos decidir perseverar no relacionamento com Deus. É a perseverança que faz a diferença. Às vezes você olha para outra pessoa, bom dia Vilma, seja bem-vinda querida, Deus abençoe. Às vezes você olha para outra pessoa e você percebe que ela tem um relacionamento mais intenso com Deus. Você percebe que ela está na presença de Deus. E aí você vai falar, mas eu não consigo, qual é a diferença? A diferença está na perseverança. A diferença está que ela não deixa aquele fogo de Deus se apagar. E hoje eu quero falar sobre isso. E o tema do nosso devocional hoje é: sem lenha o fogo apaga. Para nos mantermos na presença de Deus, para nos mantermos perseverantes, precisamos de combustível. Porque o mundo, as circunstâncias da vida, elas sempre vão existir. Não podemos colocar a culpa no mundo, nem colocar a culpa nas circunstâncias da vida, da nossa não permanência no relacionamento com Deus. Porque essa permanência depende de mim e de você, é uma decisão diária. Acordar na presença de Deus, continuar vivendo o dia de hoje na presença de Deus e chegar no final do dia, descansar na presença de Deus. Teoricamente isso é simples, teoricamente isso é fácil, mas na prática, como eu falei, existem diversas coisas que nos desanimam, nos fazem perder o foco, e isso vai apagando essa chama que um dia acendeu em nós. Entenda, sem lenha o fogo se apaga. Eu quero começar esse devocional hoje lendo com vocês Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a contenda. Esse verso bíblico que lemos descreve uma grande verdade. Se as pessoas pararem de pôr lenha na fogueira, a contenda se acaba. É aquela história, quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre contenda. É porque esse princípio da fogueira, da lenha, aplica-se também à vida espiritual. Entenda que quando uma pessoa tem uma experiência real com Jesus Cristo, como eu e você tivemos, por isso estamos aqui. Porque um dia Jesus Cristo nos alcançou. Um dia Jesus Cristo nos tirou da treva e nos trouxe para a luz. Um dia Jesus Cristo nos trouxe para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Um dia a chama do Senhor foi acesa em nós. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Entenda que quando tivemos uma experiência com Jesus pela primeira vez, a chama do Espírito acendeu em nós. Mas é através da perseverança, é através do decidir continuar, que mantemos a chama acesa. Porque sem lenha, essa chama se apaga. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, com o próprio Jesus Cristo, algo que como um fogo de Deus invade o nosso coração. E esse fogo de Deus, ele nos faz nos sentir reavivados, renovado, animado, inspirado. É o mais conhecido como o primeiro amor. Essa chama que toma conta da nossa vida
quando conhecemos a Cristo pela primeira vez. E aí estamos prontos para enfrentar qualquer desafio, capazes de vencer barreiras, vícios e problemas. Só que tem um problema. Depois de algum tempo, podemos perceber que este fogo vai se apagando. Essa chama vai se apagando. Bom dia, Ana, querida. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Precisamos reavivar essa chama dentro de nós. Precisamos voltar a nos animar no relacionamento com Deus. Precisamos voltar a buscar o Senhor. Precisamos voltar a nos sentir renovados na presença de Deus. E o tempo, ele nem sempre trabalha ao nosso favor. Bom dia, Vânia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. O tempo nem sempre trabalha ao nosso favor. Na medida que vamos ficando mais tempo na presença de Deus, vamos tendo mais tempo de cristãos, acaba essa questão de querer continuar. Ligamos a nossa vida cristã no piloto automático e a chama que nos aquece no espírito vai se apagando. Por isso que eu quis dar o tema desse devocional hoje como sem lenha o fogo se apaga. A gente precisa de combustível para manter a chama de Deus em nós sempre acesa. Na época do tabernáculo, o sacerdote e os levitas, eles tinham a incumbência de manter o candelabro aceso. Esse fogo do candelabro significava a presença de Deus. Ele não podia se apagar. Ele tinha que ficar todos os dias aceso. E a mesma coisa em nós. Hoje nós somos esse candelabro que recebe a chama de Deus e precisa ficar aceso todos os dias. Porque depois de um tempo a gente percebe que este fogo ele vai se apagando. E por quê? Porque faltou alimentar esse fogo. E aí ficamos mornos, indiferentes, infelizes, não temos mais ânimos de encarar os desafios da vida, porque o fogo de Deus foi se apagando, foi se apagando. Entenda, eu e você precisamos de combustível diário para manter a chama de Deus acesa no nosso coração. Esse é um dos maiores motivos desse devocional. Para quem é novo aqui nesse devocional, já estamos mais de um ano aqui, todos os dias, de domingo a domingo, às 6 horas da manhã. Em alguns dias e uma época às 8 da manhã. Mas estamos aqui todos os dias, já tem mais de um ano assim. Por quê? Porque eu sei que esse devocional, que foi um projeto que Deus colocou no meu coração, é uma forma de combustível, de mantermos a chama de Deus acesa em nós. Se não nos alimentarmos, a chama vai se apagando. Vamos nos tornando mornos, frios diante de Deus. Precisamos de combustível. E qual seria o combustível dessa vida cristã que nós temos, que é capaz de manter a chama acesa? Entenda uma coisa, queridos, o que mantém o fogo de Deus no nosso coração latente são certas práticas diárias que eu e você precisamos ter. São práticas diárias que se tornam combustível para mantermos acesos diante de Deus. Elas são simples, porém poderosas, e eu quero chamar essas práticas de lenha. São lenhas que precisamos ter, praticar, obter, para que o fogo não se apague. Para que o fogo não se apague. Sabe, queridos, a vida diária cansa. A rotina da vida é cansativa. Temos que ser maduros o suficiente para identificar isso. Não é sempre que a gente acorda disponível, animado.
Às vezes a gente acorda do avesso, vamos dizer assim. Às vezes a gente acorda questionando as coisas. Às vezes a gente acorda sem entender algumas coisas. É natural. Mas independente disso, a gente precisa manter a chama em nosso coração. Precisamos manter essa chama acesa, ativa, viva em nós. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E nem sempre isso é fácil, mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele nos dá lenhas, que são práticas diárias, que mantêm esse fogo aceso em nós. E uma vida com Deus é uma vida prática. Uma vida com Deus não é uma vida de discurso, não é uma vida de teoria. A vida com Deus é uma vida prática. Muitas pessoas não mudam, muitas pessoas continuam no mesmo ciclo vicioso de vida, porque só tem a teoria. Só tem a teoria. Mudança de vida é prática, é consequência da prática. Por isso que Tiago diz na sua carta que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. Quer ter uma vida com Deus diferente, sobrenatural, onde você realmente vê mudança? Coloque em prática a sua palavra. Coloque em prática as coisas que você aprende aqui junto comigo. Coloque em prática o Evangelho de Jesus Cristo. Só assim você terá uma vida transformada. Só assim você terá um fogo de Deus sempre aceso em você. Essa chama que acendeu em você desde o primeiro dia que você teve um encontro com Jesus Cristo, uma experiência com Jesus Cristo. De repente eu estou falando aqui com pessoas nessa manhã que o fogo está se apagando, que o desânimo está tomando conta, que o cansaço está tomando conta. Ei, você precisa de combustível, você precisa se alimentar. E queridos, isso é diário. Se a gente não fizer isso diariamente, o fogo vai se apagando. Bom dia, Dona Heloísa, Deus abençoe, querida. Bom dia, Edna, Deus abençoe, querida. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Sem lenha, o fogo se apaga. E essas práticas a gente vai chamar de lenha. E a primeira prática que eu quero destacar aqui, que nos faz manter o fogo, a chama acesa em nós, é a lenha da oração. A primeira lenha que temos que ter como combustível para manter a chama de Deus em nós é a lenha da oração. É a lenha da oração. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Orai sem cessar, diz a Escrituras. Queridos, a oração, eu sempre falei isso aqui, eu vou repetir. A oração é um estilo de vida. Você já orou hoje? Você já orou hoje? A gente vai orar daqui a pouco. Mas não faça o momento do devocional o único momento em que você separou para orar a Deus, não. A sua vida deve ser uma vida no altar constante, em oração. Você não tem ideia do poder que existe quando você abre a boca e fala com o seu Pai. Isso é um combustível que nos mantém aceso, com a chama de Deus em nós, acesa. Devemos orar todos os dias. A nossa vida deve ser uma vida de oração diária. E quando eu falo oração, queridos, eu estou falando que em todos os momentos da sua vida você pode estar com a mente nas coisas do alto. Você pode estar andando na rua e a sua mente está orando a Deus.
Você pode estar no seu trabalho, a sua mente está focada em Deus. Pense nas coisas do alto todos os dias, todos os momentos. Tire o foco das coisas que te deixam triste. Tire o foco das coisas que te preocupam. Tire o foco das circunstâncias que de repente você não vê saída agora. Mas foque no Senhor, nas coisas do alto. Se mantenha em espírito de oração. Oração é uma conversa. Fala com seu Pai. Como eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, pastor, eu não sei orar. Eu falo, mas você não sabe conversar. A oração é uma conversa. Do jeito que você conversa comigo, conversa com seu Pai, com Deus. Não precisa de palavras ricas de conteúdo. Não precisa de palavras eloquentes. Não. Na simplicidade, você abre a sua boca e diz, Pai, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Eu sozinho não consigo. Acende essa chama novamente em mim. Sem lenha, o fogo se apaga. E a oração é fundamental. A oração é um dos principais meios que Deus nos permitiu de chegar até Ele. Todos os dias, ore a Deus. Quanto mais transformação você quer na sua vida, você deve mais orar. A transformação, ela caminha junto com a oração. Quanto mais oração, mais mudança. Quanto mais oração, mais transformação. Quanto mais oração, mais intimidade. Quanto mais oração, mais vida em Deus. Quanto mais oração, mais a chama do Espírito se mantém acesa em você. Não negocie o seu momento de oração, sua vida diária de oração. Não negocie isso jamais. É um privilégio podermos entrar na presença de Deus. Ontem no culto, no momento da oração, eu falei que quando Jesus Cristo estava na cruz e quando Ele deu o seu último suspiro na cruz, onde Ele foi entregar o seu Espírito, quando isso aconteceu na cruz, uma coisa extraordinária aconteceu no templo. No templo existia um véu imenso que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E ali no lugar Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ninguém podia entrar ali, nenhum ser humano podia entrar ali, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, quando Ele deu seu último suspiro, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Sabe o que isso significa? Não tem mais nada que te impeça de estar diante da presença de Deus. Nada mais te impede de você entrar com ousadia no Santo dos Santos e estar presente diante de Deus. A oração é isso. Quando nos colocamos em oração, estamos entrando no Santo dos Santos, num ambiente sobrenatural, onde tudo pode acontecer, porque estamos diante daquele que tudo é possível. Quer ter uma vida diferente? Quer ter uma vida transformada? Se mantenha diariamente em oração. A oração é uma lenha que precisamos todos os dias para manter o nosso fogo em Deus. Essa chama que um dia acendeu em nós, manter acesa. Porque sem lenha o fogo se apaga. Não pare de orar. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto,
Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Sabe, queridos, existe uma luta diária entre a nossa carne, que são os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas vontades, o nosso eu latente em nós, contra o Espírito que já está pronto, que vem de Deus, que é o nosso relacionamento com Deus. Mas a nossa carne, se a gente der lugar a ela vai todos os dias apagando esse fogo, essa chama, que um dia, com o nosso primeiro encontro com Cristo, acendeu. Não cesse de orar, queridos. A oração é extremamente poderosa. A oração transforma, a oração quebra barreiras, a oração sustenta, a oração alimenta, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos faz viver uma vida extraordinária. Não pare de orar. Tem muitas coisas que você ainda não está vivendo na sua vida porque você não ora. Se você tivesse orado com mais intensidade, com mais frequência, hoje você estaria experimentando uma vida num nível mais alto com Deus, num nível melhor do que antes. Mas nunca é tarde para começar, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. Então continue firme, mas mantenha uma vida de oração. Essa é a primeira lenha que eu quero compartilhar com vocês, para manter a nossa chama acesa. A segunda lenha que Deus nos permite, nos deu e nos deixou é a sua palavra, é a leitura da palavra. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras. Queridos, a palavra de Deus, ela é vida em nós. O próprio Deus disse para Josué: quer ir bem nessa missão? Quer ter os caminhos aplainados? Medite no livro da lei, dia e noite. A palavra dia e noite quer dizer com constância, não que você vai ler durante o dia todo e durante a noite toda, não, mas é manter uma constância de leitura bíblica. Queridos, eu tenho um grupo no WhatsApp, algumas pessoas que estão aí online comigo participam. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é a leitura bíblica anual. Leitura bíblica anual. Todos os dias eu posto nesse grupo 3 capítulos, que é a minha voz lendo esse capítulo. É um áudio. Eu posto todos os dias 3 áudios do capítulo que estamos lendo. Hoje estamos em 2 Samuel. E hoje eu vou postar o capítulo 13, 14 e 15 de Samuel, de 2 Samuel. Começamos desde Gênesis. E eu não posto só o áudio, eu posto também 3 comentários bíblicos referente aos capítulos que vocês ouviram. 3 comentários para que vocês possam entender melhor aquele capítulo que você ouviu. Eu faço isso todos os dias. É um grupo de leitura bíblica anual. O nosso objetivo é chegar em dezembro, estar terminando a leitura bíblica anual em Apocalipse. Todos os áudios e todos os comentários bíblicos são enviados todos os dias. Sabe por que isso? Sabe por que Deus colocou isso no meu coração, esse projeto? Para que incentive você a meditar na palavra todos os dias, porque isso é um combustível. Isso é um combustível. Deus vai criando recursos para que você não se afaste e que você tenha lenha suficiente para manter a chama de Cristo acesa em você. A lenha da leitura bíblica é fundamental. A lenha da leitura bíblica é ela que mantém. É importante ler outros livros? É. Se
vocês olharem a minha estante aqui, é uma das estantes que eu tenho, é cheio de livros, cheios. Eu amo ler, eu leio todo dia eu tenho um livro para ler. Eu estou lendo esse aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Agora eu estou lendo esse aqui, ó. É um livro, um comentário bíblico, que é a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Eu estou lendo, estou terminando. Todo dia eu estou me alimentando. Eu sinto a necessidade de manter a minha chama acesa. Esse livro vai terminar, eu vou pegar outro ali. As pessoas sabem que eu gosto de livro, eu ganho livro de presente, tudo, eu adoro ler. Mas jamais eu deixo de ler esse livro. Esse é o primeiro livro que eu leio todos os dias, de manhã. É com esse livro que eu faço meus devocionais por escrito, que também as pessoas recebem na lista de transmissão. De manhã, bem cedinho, 4 e pouca da manhã, 5 da manhã, já recebem o devocional do dia. É uma lista de transmissão que eu tenho. Então, antes de começar a live, eu já meditei nesse livro e já fiz o meu devocional particular. Nada substitui esse livro. Nada. É importante ler outros livros? Principalmente livros que acrescentam na nossa vida espiritual. Mas jamais troque a palavra de Deus, a Bíblia, por qualquer outra leitura. Por qualquer outra leitura. Esse combustível é fundamental para que a chama de Cristo permaneça acesa em nós, para que o fogo não se apague. Olha o que Jesus Cristo diz, e foi registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. A vida eterna está em Cristo Jesus. E Jesus Cristo disse, são as Escrituras, ou seja, é a palavra que dá testemunho de Jesus Cristo. Ele falou isso naquela época, onde o Novo Testamento estava sendo escrito, mas o Velho Testamento já existia. E Jesus deixou claro, são essas Escrituras que falam de mim. Quer conhecer a Jesus? Quer ser mais íntimo de Jesus? Quer viver mais intensamente com Jesus? Leia a palavra de Deus todos os dias. Tudo que está registrado aqui, Deus permitiu que fosse para que você pudesse o conhecê-lo, para que você pudesse o experimentá-lo, para que você pudesse ter uma vida na presença dele. Se a gente não lê as Escrituras, se a gente não se alimenta com esse combustível, a gente perece, a gente vai morrendo espiritualmente. Olha o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Ele disse assim: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Há engano. Quando você não lê a palavra, você vive no engano, você vive com aquilo que te dizem, você vive com aquilo que sopram para você, você vive com aquilo que o mundo te apresenta. Mas a verdade está na palavra de Deus. O próprio Deus disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Queridos, a palavra de Deus é o maior combustível que precisamos. De todas as lenhas que eu vou falar aqui, faltam mais 2 só. A palavra de Deus é a mais importante. Ela deve ser um alimento diário. Medite na palavra, querido, todos os dias. Eu tenho um desejo no meu coração, depois que eu terminar a leitura bíblica anual, que é a leitura bíblica que a gente está fazendo no grupo do WhatsApp. Como eu falei, a gente está no 2º livro de Samuel. Depois que a gente terminar isso,
eu quero fazer um estudo profundo, livro por livro. Por exemplo, pegar Gênesis, estudar Gênesis profundamente. Depois pegar o Evangelho, por exemplo, o Evangelho de João, estudar o Evangelho de João profundamente, com os comentários, É um desejo que eu tenho no meu coração, fazer isso através do WhatsApp, exatamente para a gente ter um conhecimento profundo das Escrituras. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus todo dia. Olha o que Paulo disse quando ele falou da armadura do cristão, que eu já falei num devocional sobre isso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental para mantermos a chama em nós acesa. Amém? Vocês estão comigo? Terceira lenha que precisamos para manter a nossa chama acesa é a lenha da convivência cristã. É a lenha da convivência cristã. Não abandonei a vossa congregação, disse o apóstolo Paulo. Não abandonei a vossa congregação. Sabe, queridos, precisamos conviver com pessoas que estão caminhando na mesma direção que a gente. Precisamos estar cercados de pessoas que têm os mesmos valores e os mesmos princípios cristãos do que nós. E a instituição igreja, ela proporciona isso. Você estar em comunhão com as pessoas que estão andando na mesma direção que você. Pessoas que se ajudam. Não tente caminhar sozinha. Não tente caminhar sozinho. Não tente ficar vendo os cultos simplesmente de forma online. Você precisa estar com pessoas. Deus, para fazer o seu ministério, Jesus Cristo, para viver o seu ministério, ele precisou de 12 pessoas. Ele não fez o seu ministério sozinho. Ei, se você ficar muito tempo sozinho, o seu fogo vai se apagando. Por isso que eu digo aqui todos os dias e volto a repetir, eu preciso de vocês. Aqui nós estamos hoje com 14 pessoas por causa do feriado. Agora aumentou para 15. Eu preciso dessas 15. Cada uma de vocês. Cada um de vocês. Na minha jornada, na minha caminhada cristã. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus. Não tente caminhar sozinha. Você vai chegar um momento que você não vai dar mais conta. Você não vai conseguir. Se envolva com pessoas. Congregue. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esteja, sempre que puder, presencialmente em uma igreja. Eu não estou falando da que eu sou pastor também, não. Qualquer uma igreja onde tem a palavra de Deus exposta todos os dias, esteja. Ah, mas nós somos igreja. Somos, sim. A igreja é composta de um corpo. O corpo de Cristo. Mas a convivência cristã é extremamente importante para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual e principalmente para manter a chama
essa chama de Cristo acesa. Lá um ajuda o outro. A gente sempre fala lá que a gente está disponível para atender, para visitar, para estar perto, para viver. Sabe, queridos, caminhar junto fica mais fácil. Caminhar junto fica mais fácil. Deixa eu caminhar com você. Fica mais leve a vida. Olha o que diz a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz essa carta. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos encorajar um aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que esse autor aos Hebreus está dizendo? Não deixe de frequentar uma igreja. Não deixe de se reunir com as pessoas numa igreja. E ele está falando segundo costumes de alguns. Sabe, queridos, tem muita gente que prefere assistir online. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa, não faça isso. Você aguenta por um certo tempo, vai chegar um momento que você vai estar destruído. Porque não adianta, você precisa de pessoas, de estar convivendo com pessoas. Por isso que o apóstolo continua, mas encorajem um ao outro. Ainda mais quando a gente começa a perceber que o dia se aproxima. Ele está falando da volta de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai arrebatar a sua igreja, que somos nós, esse corpo. Eu não sei, o que eu posso falar aqui pode ser que não seja, mas eu sinto, eu acho e creio que a nossa geração não irá provar a morte. É uma geração que vai contemplar a volta de Cristo. Os sinais estão aí, evidentes. Jesus Cristo está às portas. E você, como é que você está? A chama está se apagando? Precisamos, queridos, um dos outros. A convivência cristã é extremamente importante para a sua vida espiritual. Quando eu não vou, por algum motivo, eu sinto muita falta, porque eu estou lá sempre. Quem me conhece sabe, eu e minha esposa estamos lá todo dia que é necessário estar. Eu passo lá todo dia. Vou atender alguém, tem coisas de terça-feira, tem... A minha vida é uma vida ministerial. Mas aqueles que têm a oportunidade de estar nos dias que tem reunião, esteja. Esteja. Não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas se encorajem uns aos outros a estarem lá, ainda mais quando vocês percebem que se aproxima o dia, a volta de Cristo. Quando estamos nos congregando, quando estamos convivendo com pessoas que pensam como a gente, andam como a gente, estão indo na mesma direção, a gente consegue praticar um mandamento que Jesus nos deu. Olha o que está escrito em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: Um novo mandamento lhes dou, amem
uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como é que eu vou amar uma pessoa se eu não estiver perto dela? A congregação nos permite amar um aos outros. A congregação nos permite cumprir esse mandamento. Ame uns aos outros. Ah, pastor, mas eu amo os da minha casa. Amém. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer mais do que isso. Deus quer que você ame aos outros que estão na mesma jornada que você. A lenha da convivência cristã é fundamental para que você continue. Sabe, queridos, eu sei que existem decepções, eu sei que de repente eu já escutei muita gente falar: ah, pastor, eu não vou na igreja tal porque me decepcionei. Queridos, entenda uma coisa: se você vai na igreja por causa dos homens, das mulheres, você está perdido. É verdade, amiga, amar hoje de casa é muito fácil. Se você vai numa igreja por causa de pessoas, como razão principal, você está perdido. Você tem que ir por causa de quem está lá, que é o próprio Deus. Afinal de contas, a igreja é dele. O ser humano é falho. Entenda que a igreja é um conjunto de pessoas, é o corpo de Cristo. Pessoas com seus defeitos, pessoas com as suas fraquezas, pessoas com as suas limitações. Qualquer igreja que você for, você vai se decepcionar. Igreja perfeita só tem uma, que é o tabernáculo celestial, a igreja do Senhor, eterna. Quando você chegar lá, aí você não vai se decepcionar. Permaneça na igreja que você está, mesmo que lá existem pessoas que de repente te decepcionam, porque você não está lá por causa dela. Você está lá para amá-las, mas o amor que você tem por elas é a consequência da presença de Cristo em você. É isso mesmo. A igreja é um pronto-socorro. Eu já vi várias pessoas falando: ah, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não vou... Não vai nunca, e a chama já apagou faz tempo. Pare de se dar desculpa. Você precisa de uma convivência cristã. Essa lenha é fundamental para te manter aceso em Cristo. Amém, queridos? E a quarta e última lenha é a lenha do testemunho pessoal. É a lenha do testemunho pessoal. E o próprio Jesus Cristo disse: e sereis minhas testemunhas. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando a chama do Senhor está acesa em você, e você mantém essa chama acesa, você se torna um testemunho vivo da graça, do amor de Deus. Você se torna um testemunho de Deus. A sua vida começa a testemunhar essa chama que arde dentro de você. As pessoas olham para você e percebem que existe algo diferente. E o que existe de diferente é essa chama que não se apaga,
porque você tem colocado lenha e alimentado essa chama, e ela começa a incendiar todos que estão à sua volta. Faça da sua vida, bom dia Rose, seja bem-vinda querida, Deus abençoe. Faça da sua vida um testemunho pessoal. Eu contei ontem aqui, não sei se foi ontem ou anteontem, tem uma frase do Billy Graham que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: pregue o evangelho, se precisar, fale. O que ele está querendo dizer com isso? Pregue o evangelho com a sua vida, com a sua conduta, com a sua forma de viver. Se precisar, aí você pega a Bíblia e fala. E eu pergunto, você dá testemunho com a sua vida? As pessoas olham para você e vê Cristo? Vê a semelhança, vê o reflexo, vê a luz de Cristo em você? Porque se isso acontece, a sua chama não se apaga, porque essa lenha mantém a sua chama acesa. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Seja testemunha de Cristo no seu trabalho. Seja testemunha de Cristo na sua família. Seja testemunha de Cristo nos seus relacionamentos. Seja testemunha de Cristo na sua vida. Porque dessa forma você está propagando o Evangelho. Entenda uma coisa. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nunca esqueça disso. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você é uma Bíblia viva no seu trabalho. Você é uma Bíblia viva na sua família. Você é uma Bíblia viva entre seus amigos, nos seus relacionamentos. Você é uma Bíblia que lá fora as pessoas leem. Você tem uma grande responsabilidade com a sua vida. Sabe, esses combustíveis, a oração, a leitura bíblica, a convivência cristã e o testemunho pessoal são privilégios que Deus nos deixa viver e fazer como práticas diárias, para que a chama dele continue ardendo em nosso coração e com isso mantemos a rota, porque para percorrer a caminhada cristã precisamos de combustível. Nós somos movidos a fogo, nós somos movidos a lenha. E para isso precisamos de combustíveis corretos. Oração, leitura da palavra, a convivência cristã, comunhão e o seu testemunho pessoal. Isso é o que vai fazer você caminhar todos os dias sem perecer, até combater o bom combate, completar essa carreira, guardando a fé. Lembre-se sempre, sem lenha, o fogo se apaga. Sem lenha, o fogo se apaga. Como está o fogo que um dia acendeu em você quando você encontrou com Cristo pela primeira vez? Reacende essa chama, porque quando essa chama é apagada, ficamos desalentados,
desanimados, entristecidos, deprimidos, porque a chama apagou. Está na hora de reacender com essas práticas. Ore hoje mais. Ore hoje mais. Leia mais a palavra hoje. Conviva hoje mais com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. Se cerque de pessoas boas. E faça da sua vida hoje um testemunho pessoal. Tenha certeza, se você colocar em prática essas 4 lenhas, jamais o fogo se apagará em você. Você terá uma vida extraordinária na presença de Deus. Amém? Esse é o devocional que eu quis compartilhar hoje com vocês. Espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida, como foi para mim. E que a chama do Senhor esteja sempre ardendo em nossos corações e sendo alimentada todos os dias em nós. Vamos orar. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e para que Deus jamais permita que a chama do Teu Espírito se apague em nós. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que está começando. Obrigado por mais esse momento que o Senhor está nos permitindo viver. Esse momento chamado hoje, agora. Obrigado, Pai. Como é bom acordar na Tua presença, como é bom acordar sabendo que existe um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra que nos sustenta, nos reanima, nos fortalece. Obrigado, Senhor, por saber que não desistiu de nós. Obrigado por nos acordar nesta manhã para reafirmar que os Teus planos continuam de pé. Pai, eu te peço, Senhor, que esta palavra que foi dita aqui hoje penetre os nossos corações e produza frutos do entendimento. Que possamos verdadeiramente, Senhor, manter essa chama que um dia foi acendida em nós, manter ela sempre acesa através da oração, através dessa entrega, através da Tua palavra, da leitura da Tua palavra, através da comunhão com pessoas que estão andando na mesma direção. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que precisamos reacender essa chama e manter ela acesa todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar de forma clara e objetiva. Porque a Tua palavra é assim, é clara, é objetiva. Nos reanima, nos fortalece, nos renova. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, visita cada um deles. Eu não sei as necessidades dele, mas o Senhor sabe. Por isso, Pai, permaneça tocando, transformando, restaurando. Visita cada vida agora, Pai, que está online comigo, de forma íntima, profunda. E, Senhor, tira tudo aquilo que faz distanciar da Tua presença. Tira tudo aquilo, Pai, que faz o fogo apagar. E os encha, Senhor, com o Espírito Santo. Os encha com a Tua presença. E que eles possam ser renovados em Ti. Pai, abençoa cada casa, cada família, cada filho, cada negócio. Põe a Tua mão. E que eles sejam cheios do Teu Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar todos os dias aqui e nos faça viver na prática tudo que ouvimos do Senhor. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão depois. Que esta palavra invada o coração deles e produza fruto do entendimento. Que eles possam ir vivendo cada vez mais na Tua presença. Que eles possam verdadeiramente ter a chama
alicerçada, cheia, reacendida em Ti. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, que este dia esteja cheio da Tua graça, do Teu favor, e que possamos verdadeiramente desfrutar da Tua presença. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. É verdade, Marta. Às vezes ficamos, Por isso que a gente precisa vigiar e lutar todos os dias contra a nossa carne. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha sido vida no coração de vocês. Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Fica aqui a minha gratidão pela sua presença. E essa live vai ficar gravada aí no perfil. Depois você assiste com calma. Sem lenha, o fogo se apaga. Amém? E eu falei da leitura bíblica anual, eu falei da lista de transmissão. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp para quem quiser, tá? Tá aí o meu WhatsApp, tá? 998065957. Através dele você entra na lista de transmissão, recebe os devocionais diários por escrito e também, se desejar participar, participa da leitura bíblica anual. Se você quiser, manda um oi para esse WhatsApp dizendo o que você quer, se você quer participar dos dois, se você quer só a leitura bíblica anual, se você quer só os devocionais. E também, gente, lá no link do meu perfil, se você clicar lá, tem todos os links ali disponíveis do meu canal do YouTube, do meu WhatsApp, das minhas redes sociais, dos meus projetos e tudo, tá tudo disponível lá. Tá bom? E a leitura bíblica, quem quiser participar, a gente está no segundo livro de Samuel. Aí você vai falar, pastor, então eu já perdi Gênesis e tudo. Se você entrar na lista, no grupo da leitura bíblica anual, você vai ver lá na descrição do grupo, tem um link. Se você clicar nesse link, tem todas as leituras bíblicas, os áudios, desde Gênesis até ontem. Ele está atualizado até ontem, porque o de hoje eu não postei ainda. Tá bom? Fiquem à vontade, quem deseja participar, tá bom? E por esse número aí também, se você precisa de oração, alguma coisa, tá aí disponível para você, tá bom? Vamos caminhar junto. Caminhando junto a gente tem uma caminhada mais leve. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe, obrigado pelo carinho de vocês. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã.